Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje resolvemos fazer um programa em consideração ao Dia Mundial de Combate à Paralisia Infantil. No dia 24, amanhã, é o Dia Mundial de Combate à Paralisia Infantil. E nós vamos falar um pouco aqui, tem muita coisa nova em termos de paralisia infantil aqui no Brasil, né? Poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda, causada por poliovírus, que são 3 tipos, 1, 2 e 3, podendo infectar crianças e adultos. E essa contaminação vem através das fezes. E a pessoa acaba ingerindo material contaminado e se contamina através do contato com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas e pode provocar ou não paralisia, né? A multiplicação desse vírus começa na garganta ou nos intestinos, por onde penetra no organismo. Dali alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cérebro, a medula espinhal, etc. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores e provoca a paralisia flácida em um dos membros ou nos 2 membros. Se as células dos centros nervosos que controlam os músculos respiratórios e da deglutição forem infectadas, a doença pode ser mortal, dando paralisia até respiratória. O período de incubação da paralisia infantil varia de 5 a 35 dias, com mais frequência de 7 a 14 dias. Bom, falamos isso aqui apenas para dar uma introdução do que é paralisia infantil. O mais importante para nós hoje, que nós vamos falar, é a prevenção, as medidas de prevenção da paralisia infantil, porque está um risco danado dela voltar, por causa de 2 países que ainda têm a paralisia infantil, o Afeganistão, né, e o Paquistão. E foram 25 casos que ocorreram lá no ano passado, e isso é um risco, porque o vírus pode voltar. As coberturas vacinais estão muito baixas no mundo inteiro, né? E o vírus pode voltar. Aqui no Brasil, por exemplo, a cobertura está baixa, em torno de 80%, isso é muito pouco, tem que chegar a 95%. Se vier um vírus selvagem lá do Afeganistão, chegar aqui, o menino não foi vacinado, cobertura baixa, ele pode pegar paralisia e ela pode voltar a uma doença que já desapareceu no Brasil. Então a falta de saneamento básico e de medidas adequadas de higiene são a principal causa de transmissão do vírus da poliomielite, que é a transmissão fecal oral. A má qualidade da água utilizada para consumo e alimentos preparados sem os cuidados de higiene facilita a proliferação de diferentes tipos de poliovírus, né? A gente tem que se lavar sempre as mãos, é o mesmo cuidado que teve, por exemplo, com a Covid, com qualquer doença infecciosa, especialmente antes de preparar as refeições, de começar a comer e depois de usar o banheiro. Estimular as crianças pequenas à prática de hábitos saudáveis de higiene, lavar as mãos, só beber água tratada, verificar se os utensílios de mesa e cozinha estão limpos antes de usá-los, né? E aqui eu vou falar de uma coisa mais importante ainda, a importância da vacinação. Infelizmente, esses antivacinas contaminaram as Américas e o mundo todo, estimulando a não vacinação. Isso é terrível. Em 1994, a região das Américas, incluindo aqui o Brasil, foi a primeira no mundo a ser certificada como livre da polio. Essa conquista dos anos 1990 é relevante neste momento em que há apenas 2 países, como eu disse, o Paquistão e o Afeganistão, onde o poliovírus selvagem ainda circula o tipo 1 do vírus. Foram 25 casos nesses 2 países no ano passado. Hoje apenas um desses tipos circula, que é o tipo 1, né, chamado vírus selvagem, permanece ativo, e o mundo está pronto para dizer adeus à poliomielite, mas tem que acabar também com a poliomielite nesses países aí. Como acabou a varíola no mundo inteiro, a poliomielite ainda não foi exterminada por causa desses 2 países. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da polio em 1994. A estratégia adotada para a eliminação do vírus no país foi centrada na realização de campanhas de vacinação em massa com a vacina oral contra a polio, né, a chamada VOP. Até que a poliomielite seja erradicada no mundo, como ocorreu com a varíola, como eu disse, existe o risco de um país ou continente ter casos importados e o vírus voltar a circular em seu território devido à baixa cobertura vacinal. Está girando em torno de 75% a 80%, quando deveria ser de 95%. Para evitar isso, é importante manter as taxas de cobertura vacinal altas
e fazer vigilância constante, entre outras medidas. Existem 2 vacinas contra a poliomielite. A vacina oral SEIB, né, a gotinha, a famosa gotinha, que faz parte do calendário nacional de vacinação. Ela é aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade e até os 5 anos. Né? As crianças devem receber doses de reforço anualmente. Essa é a vacina da gotinha. A outra é a vacina intramuscular, a vacina Salk, né, administrada por via intramuscular, é indicada para pessoas expostas com baixa imunidade ou que viajarão para regiões onde o vírus ainda é ativo. As vacinas contra a poliomielite foram desenvolvidas graças ao trabalho conjunto de cientistas, os 2 cientistas, Jonas Salk e Albert Seib. E eles antecederam, né, eles fizeram as pesquisas com vírus conduzidas a partir do início do século XX. Quais são as características das 2 vacinas? A vacina oral, por conter vírus vivo, ainda que enfraquecidos, a vacina oral pode causar a própria paralisia infantil em casos raros. Então o que acontece? A cobertura vacinal baixou no Brasil para 75%, 80%. A vacina oral é o vírus vivo atenuado. Então aquelas crianças que não foram vacinadas, esse vírus atenuado, que vai ser eliminado nas fezes, pode provocar paralisia infantil em pessoas não vacinadas. Vejam bem, a própria vacina podendo levar, em raros casos, paralisia infantil. Então, poliomielite associada à vacina ocorre quando o vírus da vacina consegue causar a poliomielite da pessoa vacinada ou em quem convive com ela, que a pessoa vacina e elimina o vírus pela fezes. Né? Isso pode acontecer de 4 a 40 dias após a vacinação. A taxa de registro é de um caso para 3,2 milhões de doses aplicadas no mundo. É baixa, mas a vacina oral ela pode levar a poliomielite em crianças que estão com cobertura vacinal alta. Esse risco é maior, quase o dobro, quando aplica-se a primeira dose. Para quem tem comprometimento do sistema imunológico, o risco é cerca de 3.200 vezes maior. No Brasil, de 1989 a 2011, foram registrados 46 casos de paralisia infantil causado pela própria vacina, todos em crianças. Um caso para 1,6 milhões de doses aplicadas, uma frequência muito maior do que no mundo inteiro. Né? Os sintomas começam com febre, dificuldade de movimentação, dor e fraqueza nos músculos, principalmente nas pernas, mas pode atingir músculos usados na respiração também, como eu falei. Depois de alguns dias, a dor desaparece, melhora a dificuldade de movimentação, mas os músculos começam a atrofiar e enfraquecer. Os sintomas começam com febre, dificuldade de movimentação, dor e fraqueza dos músculos, principalmente das pernas, e vai podendo atingir até os músculos da respiração. A vacina oral da poliomielite será substituída por dose injetável mais segura e eficiente. Aqui no Brasil, a partir de 4 de novembro, a vacina que vai ser aplicada é a vacina intramuscular, por causa dessa possibilidade, devido à cobertura baixa, de a vacina oral levar, em poucos casos raros, a poliomielite. Então, a vacina vai ser mudada para vacina injetável no Brasil a partir de 4 de novembro. Ela é baseada em critérios epidemiológicos, evidência científica sobre a vacina e recomendações internacionais. Né? As 2 doses de reforço com vacina oral da poliomielite serão substituídas por uma dose injetável. O Ministério da Saúde vai substituir as 2 doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente, conhecida como gotinha, por uma dose de vacina inativada poliomielite, que é a vacina injetável, de modo que o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com vacina injetável. A mudança se dará a partir de 4 de novembro agora. Então o Brasil vai usar a vacina injetável, por causa dessa possibilidade da vacina oral provocar a própria poliomielite em crianças não vacinadas. A decisão foi baseada em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais para deixar o esquema vacinal ainda mais seguro. Países como Estados Unidos, nações europeias, já utilizam esse esquema com vacina injetável. O esquema vacinal atual contempla a administração de 3 doses de vacina, que é aos 2, 4 e 6 meses, e 2 doses de reforço da vacina oral, a gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Isso vai mudar. A partir de 4 de novembro, com a vacina oral deixando de ser utilizada, o Zé Gotinha vai continuar aí para fazer propagandas de vacina e tal, mas não para vacina oral de poliomielite, que ela vai ser substituída pela vacina injetável.
Então o esquema agora, a partir de 4 de novembro, será necessário apenas uma dose de reforço com a vacina injetável aos 15 meses de idade. De modo que o esquema vacinal com essa vacina injetável seria aos 2 meses uma dose de vacina injetável, aos 4 meses a segunda dose, aos 6 meses a terceira dose e aos 15 meses a dose de reforço, e pronto. Fica pronto o esquema vacinal. Então vai ser assim. Isso foram estudos prolongados que levaram a essa conclusão, que vai ser muito melhor e nós não teremos esse risco de transmissão de poliomielite pela vacina oral. É isso que eu tinha sobre poliomielite para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129